Boa noite. Tava com o microfone aqui mutado. Mas boa noite, galera. Tudo bem? Chegamos aqui hoje para o primeiro episódio do nosso podcast Além dos Bytes. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu já vou revelar ela para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho do nosso podcast aqui. O nosso podcast a gente tem a intenção de chamar amigos para a gente conversar sobre tecnologia, entender como funcionou o começo da carreira, como funcionou os perrengues do começo e entender o que esse pessoal tá fazendo aí em tecnologia. Então hoje a gente tem uma convidada especial demais. E aí eu vou falar com ela agora. Deixa eu chamar ela aqui. Natália, apareça, apareça, apareça. Opa, Natália, boa noite, tudo bem com você? E aí, galerinha Neve, belezinha? Boa noite, todo mundo. Tô muito honrada de estar aqui. A Aline me convidou e eu nem acreditei. Geralmente eu fico na live dela ali no chat só, né? Mó honra estar aqui. Eu que tô honrada por você ter aceitado o convite, Natália. Tô muito feliz, assim, já tinha uma expectativa há muito tempo de te chamar. Só que eu tava ali nos preparativos, eu falei assim, esse primeiro episódio precisa de uma pessoa muito especial, né? Então vamos lá, eu vou apresentar um pouquinho a Natália aqui pra vocês, mas ela também vai se apresentar. Mas é porque eu vou apresentar aqui, né, com glamour aqui a Natália. A Natália, ela é desenvolvedora front-end. Ela é bastante coisa, gente. Vamos lá, listinha. Ela é dev reel e também artista de CSS. A Natália faz umas coisas muito incríveis com CSS. E a Natália também é a Lure Stars e embaixadora da Space Squad lá da Rocket City. É uma referência, assim, em relação a CSS. A Natália é gigante, assim. Tem feito vários vídeos em rede social, tanto no TikTok, no Instagram, no YouTube. Ela bomba lá no TikTok, hein, galera? Então a gente vai conversar um pouquinho com a Natália hoje. Natália, você quer continuar a sua apresentação? Pode falar mais de você aí? Conta aí pra gente. Acho que você já me apresentou super bem, eu nem me vendi. Então, já vou clipar e ficar usando esse jeito aí que você me apresentou. Natália é uma listinha, assim, maravilhosa. Tá crescendo a listinha, não cabe mais em um slide só, tem que botar Tá 2 colunas. crescendo. O currículo da Natália já vai agora para. Vai ter que ser feito em CSS. Vai ter que ser uma página HTML já. Mas é isso, você me apresentou super bem. Tem mais coisas, mas como tá fora do foco de desenvolvimento, eu nem coloco lá no currículo. Mas é isso. No geral, eu trabalho muito com front, faço vídeo para internet, faço coisas sobre CSS. E é a parte que eu gosto mais, a parte visual. Então, é isso. E tô aí ajudando a comunidade a ter mais conteúdo em português e conteúdo feito por mulheres. Então, estamos nesse ritmo aí. Espero que melhore, que o ritmo seja cada vez mais louco para a gente produzir mais. Verdade. Natália, vamos lá. Vamos começar do seu comecinho aí e vamos começar a conversar como que você surgiu aí em relação ao desenvolvimento aí, como você entrou nessa carreira de tecnologia. Bom, se começar no começo, tem que pegar lá na época do fundamental, que foi quando eu aprendi HTML, quase que sem querer. Eu fazia curso de informática e eu busquei o curso, tinha lá o currículo, tinha que aprender o Word, essas coisas. Aí eu fui e fiz loucamente, super rápido, e teve uma hora que acabou a matéria, o professor perguntou, a gente tem que estudar alguma coisa, você ainda tem alguns meses de curso para fazer. Aí ele listou um monte de coisas no quadro, e tinha lá a sigla do HTML, eu não tinha ideia do que era nenhuma das coisas. Aí eu vi essa sigla e falei, vamos naquele ali, né, que parece legal. E era HTML, eu aprendi as tags lá, nem era o HTML5 que a gente usa agora, era aquele HTML que tinha aquelas tags antigas, aquele Blink, que ficava piscando coisa na tela, aquele marquee que ficava passando as paradas, tipo, um letreiro. Nossa, eu me divertia fazendo aquilo lá sem nem sem nem consumir coisa da internet, era tudo base de livro, apostila. E foi ali que começou. Depois deu uma pausa, e aí isso foi no finalzinho do meu fundamental. Aí fiquei os 3 anos do ensino médio sem mexer com isso, sem estudar. E aí depois entrei para computação, que aí foi quando eu comecei a ver lógica, ver programação com linguagens de programação mesmo, não só HTML. Mas foi assim que começou. Foi
totalmente acidental minha entrada aí no Só caiu front-end. assim, olhou o HTML, achou legal e Exatamente. mergulhou nessa onda aí. Legal, legal. Eu tenho uma história mais ou menos parecida também. Eu fui assim, caindo de paraquedas, mas já conheci o HTML. Eu fazia blog, assim, sabe? E Ah, aí tinha que fazer layout de blog, assim, bem aos 13 anos, assim. E também caí, assim, muito de paraquedas. E aí você fez ciência da computação. Você já é formada como cientista aí? então, né? Tô Uhum. na época do TCC, ali Estamos juntos, quase estamos tão juntos. longo quanto um filme dos Vingadores, entendeu? Enrolando pra entregar. Mas tá quase terminando. Falta o TCC e um trabalho, eu acho, extracurricular Ah, pra então... completar aquelas horas, né? Que então... precisa. Mas estamos aí na reta final. Estamos quase lá, quase com o título de cientista. E é isso. Quando eu era Nossa. pequena, eu ficava imaginando, né? Tipo, o que que eu vou ser quando crescer? Aí tinha aquelas profissões mais comuns, médico, advogado. Aí eu olhava assim para os desenhos, eu quero ser cientista. Não Que imaginava que ia legal! ser desse jeito. Imaginava aquela coisa, tipo, cabelo pra cima e misturando porções Misturando e... coisas. Mas a vida me mostrou que cientista não é aquilo que os desenhos mostravam. Pô, isso é bem legal. Isso é bem legal de imaginar, né? Porque quando a gente. Realmente, quando a gente para pra pensar num cientista, a gente muito vê aquela jogando o líquidozinho pra um lado, fazendo cabum. E aí a gente tem Sim, agora uma cientista da computação aqui. Já vamos gente. já. Esse TCC aí não vai ser impedimento pra botar o título. A gente já bota o título já. Aí, 99% cientista. 99% cientista. É, então, Natália, hoje você trabalha como desenvolvedora front-end, certinho? Isso. E como tem sido essa experiência aí? Você sempre trabalhou como front? Como foi? Oficialmente, eu sou full stack, mas eu me recuso a falar que eu sou full stack porque dentro do meu coração eu sou do front. E eu tenho mais tarefas de front. Então eu falo que eu sou front-end, porque é que eu faço na prática. Geralmente é tipo 98% das minhas tarefas são coisas de front-end, tela, lógica, arrumar algum bug que está especificamente no projeto de front. Mas eu mexo um pouquinho ali no back-end, preciso ajustar alguma coisinha ou outra na API. Eu vou com medo, né? Porque eu não estudei especificamente para back-end, mas aí vou aprendendo, vou trocando ideia com o pessoal da equipe, vou pedindo ajuda, olho o Stack Overflow e a tarefa fica pronta de algum jeito. Uhum. Mas, assim, eu prefiro muito mais o front, é minha área de afinidade ali, é o que bate forte. Legal. Aquele 1%zinho ali dá pra mexer no É, back-end, mas tá correndo mais pro front. sim. E me conta mais aí sobre essa relação sobre ser dev real, né? Como que isso tá É, rolando? eu, esse emprego onde eu sou front-end, eu não faço full time. E não sei se eu caí, Não caiu, não. caído. Acho que não. Eu faço full time. Eu faço 6 horas por dia, mais ou menos. E no outro, eu sou média, eu fico mais ou menos meio período também. Só que não é um meio período de verdade, é um meio período. Eu fico umas 2 horinhas por dia, vou ali tentando fazer as tarefas. Então, meio que dá para juntar e é como se eu tivesse um emprego, a jornada de um emprego, mas eu tenho dois. Então, assim, dá para levar por enquanto. Ainda não deu tanto problema assim. E Uhum. eu gosto dessa área, e eu sou community manager, né? Tech community manager, eu acho. Uhum. E, assim, como eu gosto de criar conteúdo, isso meio que me ajudou nesse segundo emprego, porque é bem parecido com o que eu faço para as minhas redes sociais, só que fazendo focado em uma empresa, com um propósito diferente, essas coisas. Então não foi tão difícil assim adicionar isso na rotina, porque era o que eu já fazia. Gerenciar Discord, ter ideia para vídeo, ter ideia de publicação, ficar interagindo com a comunidade, responder comentário, ficar olhando coisas que estão mais ligadas a marketing, por exemplo, métricas e essas coisas. Então, como eu sou focado em conteúdo lá onde eu estou trabalhando, então foi bem tranquilo. Não foi algo de outro mundo, assim, que eu tive que descobrir do nada, como o back-end quando surgiu na minha vida. Então, Legal. foi mais fácil.
E aí você trabalha para essa empresa, né? Criando conteúdo ali diretamente para essa empresa. Bem legal. Também. E aí, me conta sobre a sua criação de conteúdo, né? Porque além de você estar trabalhando, né, para uma outra empresa criando conteúdo, você também cria os seus próprios conteúdos, né? Eu Sim. acompanhei, assim, um pouco ali a tua trajetória, né? Eu lembro muito quando a gente se conheceu ali no chat, nas lives. E aí, você tinha me mostrado algum vídeo seu e eu fiquei assim, gente, que incrível, tipo... Que essa menina tá fazendo, sabe? Tipo, muito incrível. E eu lembro que você estava no YouTube. Eu não lembro se você tinha começado em outra rede social, mas eu lembro muito do YouTube. E que você estava batendo ali, começando a bater os 1.000 seguidores no YouTube. E me conta mais dessa tua trajetória, de como que isso tá surgindo. Hoje você tá com... eu fui ali investigar, né? São mais de 13 mil ali no TikTok, no Instagram também. São números bem altos. Como que isso tá surgindo? Como que você já tá aí aproveitando essa fama do criação de conteúdo? Conta aí pra gente. Então, eu não me considero nem um pouco famosa, mas É eu tô sempre. tentando acostumar. Quando vocês falam que sim, eu tô tentando acreditar. E sim, eu comecei lá pelo YouTube. Na verdade mesmo, eu comecei mais pelo LinkedIn, mas assim, não fiquei tanto tempo produzindo só pro LinkedIn. Logo dei o salto para ir pro YouTube, então eu considero que o YouTube foi o primeiro. E você me ajudou bastante ali no começo, porque sempre que eu entrava na sua live, te dava oi, ou resgatava ajusta a postura, você já. Ah, a Natália chegou, eu compartilhava o link do meu canal. Então, muito, muito obrigado. Ah, que Você isso. me ajudou bastante no começo. E Fico ali surgiu a feliz. amizade, né? Depois dali a gente continuou trocando ideia. E, assim, no geral, é muito divertido criar conteúdo. É uma coisa de outro mundo, assim, é uma experiência super diferente de ser desenvolvedora, que você desenvolve soft skills, mas de uma forma completamente diferente. Você tem que Uhum. estar estudando o tempo todo, no meu caso, que são conteúdos de tecnologia. Eu não posso só chegar e gravar e não revisar para Sim. fazer o conteúdo. Eu tenho que ter certeza que eu estou falando alguma coisa que não está absurdamente errada. Então, eu me mantenho estudando o tempo todo, praticando, porque eu tenho que fazer o código no vídeo. E isso é maravilhoso para poder estudar, assim. E só é cansativo porque é uma rotina, assim, alucinante. Como nós somos escravos e escravas do algoritmo, para não perder o Sim. engajamento, acaba que você tem que fazer muito conteúdo e ainda mais se você for numa estratégia de fazer isso para várias redes sociais ao mesmo tempo, dependendo, você não consegue reaproveitar o conteúdo. Aí, por exemplo, se você faz live na Twitch, nem sempre você consegue pegar o corte e colocar no TikTok, porque ficou um formato de tela que não vai ficar legal. Então, tem vários detalhezinhos, mas no geral, a criação de conteúdo para mim é maravilhosa, eu adoro. E a parte que eu mais gosto é ficar interagindo nos comentários com a galera, porque é ali que surgem as coisas mais absurdas, tanto as boas quanto as ruins, e é isso que eu gosto de fazer. Se tudo der certo, talvez eu consiga focar mais em criar conteúdo do que em codar de verdade, mas vamos ver o que o universo vai fazer com a minha carreira, né? Muito bom. E como surgiu essa vontade de criar conteúdo? Como que apareceu isso? Você falou assim, eu vou fazer esse meu primeiro vídeo no YouTube. Como que isso surgiu? Tá, eu acho que essa história tem dois pontos que dá para considerar iniciais. Que primeiro teve quando eu comecei a criar conteúdo, no geral, e teve quando eu comecei a criar conteúdo focado em dev. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu acho que eu ainda era meio criança, eu tinha uns 12, 13 anos, e era na época que o Facebook ainda era vivo e hypado, e tinha aquelas páginas. Aí eu tinha uma página de memes, aí eu ficava lá fazendo vários memes. A maioria era em imagem, né? Mas eu fazia em vídeo também. Não tinha Legal. nem computador que pudesse processar a renderização do vídeo, mas eu tentava assim mesmo. Então, eu edito imagem e vídeo desde quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. E para dev, comecei, eu acho que em 2021. Na verdade, 2021, comecinho. E Uhum. eu fiz o primeiro vídeo que foi pro YouTube, na verdade foi pro LinkedIn, era um speed code de desenho CSS. Eu não sei como é que eu tive a coragem de só ligar o OBS Studio para gravar e fazer o código sem me preocupar com nada. E ficou lá gravando uns 40 minutos do primeiro desenho que eu fiz para postar.
Daí quando eu vi, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí peguei o vídeo, fiz um timelapse, encurtei ele o máximo possível, coloquei uma música e eu fiz tudo online. Agora que eu tô parando pra pensar, era coisa de doido. Eu não fiz no editor, peguei várias ferramentas online, tipo, a ferramenta de acelerar vídeo. Aí acelerava o vídeo, pegava, fazia download, baixava do PC. Aí, ferramenta de adicionar áudio ao vídeo. Fiz, fazia Poxa, download e salvava. Foi tudo no dava, Linux. dava mais trabalho, né? Muito mais Sim, trabalho. mas eu tava tão, tipo, focada no conteúdo e não no produto final, assim, na experiência de fazer as coisas, que eu nem me liguei que era só eu baixar um editor e fazer tudo de uma vez só. E aí eu postei lá e deu super certo. Acho que foi, tipo, 10 vezes mais engajamento do que nas publicações comuns. E aí funcionou. Não sei como a galera curtiu. Assim, eu não esperava que tivesse uma recepção tão boa. E ali começou. Aí depois eu comecei a colocar no YouTube, que era mais fácil de consumir do que no vídeo do LinkedIn. Depois eu comecei a fazer pro Instagram e pro TikTok. Aí depois foi evoluindo. Aí agora tá do jeito que tá hoje. Se você for lá olhar as redes, tem vídeo de tudo quanto é formato, tudo quanto é projeto. Tem vídeo que só tem voz, tem vídeo que só tem código, vídeo que tem tudo junto, meme, um monte de coisa. Mas surgiu assim. Eu peguei um dia do nada, cheguei em casa, quero gravar um vídeo de código. E foi. É, só isso. Só baixei o OBS e foi. É, eu acho muito legais, assim, os vídeos de viagem. Nossa, eu sou apaixonada pelos vídeos de viagem. Eu vejo umas 2, 3 vezes. Eu gosto de acompanhar. Sinto que eu tô viajando junto ali nos vídeos do TikTok. É, mas como surgiu essa questão, assim, de fazer desenhos em CSS? Porque, assim, os primeiros vídeos foram de desenho? Esse primeiro código foi já de desenho? Já iniciou nesse... Sim. Ó, eu não. Assim, é difícil explicar. Eu não sei o que se passava na minha cabeça. Na época fazia sentido. Mas agora olhando, eu fico olhando, tipo assim, eu era meio doida, né? Mas tá bom. Tantas formas de eu estudar CSS, eu falei assim, não, vou fazer um desenho. Mas literalmente foi isso. Eu tava passando a timeline do LinkedIn ou do YouTube, eu não lembro agora. Eu ficava muito tempo consumindo vídeo, não fazendo. Aí teve um dia que eu esbarrei em um vídeo que era alguém fazendo. Acho que era o personagem, aqueles astronautas do Among Us, do joguinho. Aí eu olhei, a pessoa fez tudo com CSS. Aí eu falei, impossível, isso aqui é bait, tá me enganando, não dá pra fazer. Aí eu falei, vou colocar em 0,25 de velocidade e vou ver se realmente Se ele é uma realmente coisa fez de factível. verdade. É. Aí eu vi, aí realmente não tinha, não parecia ser editado, tipo, no nível de vou enganar todo mundo e falar que fiz com código. Aí eu falei, vou fazer na minha máquina, se rodar comigo, é porque realmente essa magia funciona. E realmente funcionou, dava pra fazer o astronautinha. E aí eu fiz, eu fiquei, nossa, isso aqui é mágico, isso aqui é lindo, quero fazer isso mais vezes. Mas eu não sabia, né? Eu não tinha experiência para pegar um desenho do zero e fazer, igual a pessoa tinha feito ali no vídeo dela. Então eu peguei esse para treinar, eu copiei mesmo, dei créditos quando eu postei no GitHub, no LinkedIn, etc. E eu não queria deixar igual, né? Porque, tipo, eu tô copiando o trabalho da pessoa. Aí eu fui Uhum. lá e melhorei, coloquei um JavaScript, fazia ele mudar de cor com JavaScript, Legal. alguma coisa assim. E aí começou, tipo, pô, eu quero encontrar outros desenhos para fazer isso mais vezes. E aí eu fiquei treinando, eu via a speed code dos gringos, né? Porque eu acho que eu nunca encontrei muitos brasileiros fazendo isso. Eu Então eu também não. via conteúdo mais em inglês mesmo. Aí pegava, replicava no meu PC. Até que teve um dia que eu ganhei confiança suficiente para olhar um desenho e falar: isso aqui eu vou fazer e vai dar certo. Mas se não der certo, tudo bem também. Eu vou tentar o máximo que dá para chegar. E aí eu tava numa época que eu tava tentando aprender inglês, melhorar meu inglês. Então eu tava muito naquela tela do Duolingo, do PC. E os bonequinhos do Duolingo são relativamente fáceis de replicar, porque eles são formas geométricas, só que agrupadas de um jeito que formam uma carinha. Eu falei, isso aqui eu acho que eu consigo fazer. E aí eu fiquei lá um domingo inteiro tentando fazer a bonequinha, deu certo, gostei. Aí todo mundo ficou, nossa, você fez isso com CSS. Aí eu fico tipo, sim, dá pra fazer. Aí eu comecei a postar mais coisas pra galera ver que dava pra fazer mesmo. E aí que começou a surgir os vídeos, começou a surgir speed code, começou a surgir tutorial. Então, foi meio que assim, eu Uhum. tava passando pela timeline, vi um desenho e falei, Decidiu começar a seguir isso sim, e foi aí bem agora assim. é essa artista maravilhosa aí. É, eu te digo também que eu via antigamente alguns, assim, também nunca vi nenhum brasileiro, assim,
a galera brasileira fazendo desenhos no CSS, eu via a galera gringa, assim. E aí eu via alguns desenhos e eu ficava assim, não é possível. Essa pessoa deve ter copiado e colado uns negócios aí, tem um PNG jogado aqui. E Sim, ela a falou que galera acha fez. que é imagem, né? Que E a é imagem já tá um pronta, ela só SVG. copiou, jogou lá e é isso. E até eu ver os seus vídeos, eu fiquei assim, gente, não é possível. CSS. Não. E ela, tipo assim, você mostrou ali que era realmente aquilo ali, né? Então, realmente eu tive essa desconfiança, você acabou quebrando, assim. Assim, eu olhando, eu sou desenvolvedora front-end, mas toda vez que eu olho seus desenhos, eu fico assim, gente, que isso, não sou, não sou desenvolvedora front-end. E como, assim, tem sido fazer esses desenhos, assim, que cada vez tem desenhos diferentes, né? Você falou ali que um desenho você ficou o domingo todo fazendo. Como tem sido hoje fazer vários desenhos, porque eu sei que você, às vezes, vai para outra palestra, vai para algum evento e faz o desenho. Às vezes a logo, né? E como tem sido isso? Você tem conseguido fazer isso rápido? Como que tá hoje? Então, os primeiros, eu não tinha muita. Eu não era rápida para fazer, porque eu ficava tentando lembrar e tentando imaginar como eu poderia fazer. E, assim, eu tô tentando não falar que é fácil, porque eu sei que eu tive uma jornada ali até ficar fácil para mim. Assim como são todas as coisas na tecnologia, né? Sim. Se você me falar para fazer uma API do zero em, sei lá, 20 minutos, eu não vou conseguir, provavelmente. E uma pessoa que trabalha com back-end e faz CRUD toda hora na API conseguiria. Sim. Mas, assim, era muito difícil, porque eu não sabia o que usar. E mesmo que eu soubesse que aquilo ali era uma div, que eu precisava colocar alguma coisa, às vezes eu não sabia, sei lá, onde colocar a div no HTML, como colocar o formato certo, como dividir o HTML para manipular no CSS. Aí depois, com o tempo, conforme eu fui fazendo vários desenhos, foi ficando mais fácil. O primeiro, eu acho que demorou algumas 5 horas do meu domingo. Isso eu cheguei já ficar estressado um pouquinho no começo, porque, tipo, ficava parecido, mas não ficava do jeito que era pra ficar, sabe? Aí ia lá, apagava tudo, fazia de novo. Mas agora, acho que se eu parar, eu demoro entre meia hora e 1 hora pra fazer um desenho original. Então, tipo assim, a eficiência melhorou. Mas quando eu vou fazer nas palestras, igual você comentou, eu já testei antes para não acontecer o caso de eu chegar lá e travar e estourar o horário, porque geralmente tem outra palestra depois, ou tem horário para deixar o local, então eu faço isso por segurança, não porque eu não conseguiria fazer lá na hora. Então, assim, é para garantir que vai dar certo no tempo de palestra que eu tenho, porque às vezes eu apresento alguma coisa antes também. Então, assim, mas é divertido fazer. Deve E ser. geralmente, quando eu faço na segunda vez, aí o ganho de velocidade é tipo mais de 50%. Então, se eu demorei meia hora, provavelmente eu vou fazer em 15 minutos. E se eu for fazer sem explicar, acho que eu faço em, sei lá, 10, 5. Nossa. Então, é divertido. É uma habilidade que, eu não sei, eu uso para passar o tempo. E tem hora que eu vou jogar, eu falo, pô, não quero jogar. O jogo online vai me estressar. Vou fazer um CSS aqui, aí pego, faço um desenho e de boa, já distraiu a mente. Olha, eu vou te falar que eu tenho assim, eu corro um pouco do CSS. E aí, eu vejo os desenhos e eu falo assim, gente, é muita coisa pra mim. Mas se eu falasse agora e falasse assim, olha, Natália, eu quero começar também a fazer desenhos no CSS. Qual dica você me daria aí? Por onde você começou aí? O que eu preciso saber? Então... Certo. Dicas, tá. Algo que eu não sabia quando eu comecei é que o mais difícil é a parte criativa e não a parte operacional ali do CSS. Se eu te falar para fazer uma div, por exemplo, faz uma elipse laranja que tá meio achatada na horizontal. Você provavelmente vai conseguir fazer, mas você saber que é para você chegar nessa forma é que é a parte difícil. Que quando você vai fazer um desenho, geralmente não é um desenho só quadradinhos e círculos. Geralmente são formas um pouquinho mais complexas. E a gente chega nessas formas mais complexas aglomerando outras formas. Então, por exemplo, colocando um quadrado do lado de um círculo, ou colocando um triângulo em cima de um círculo para fazer algum formato, ou várias outras. E aí
é difícil você saber como é que você vai chegar na forma, não fazer ela de fato. Então eu gasto mais tempo pensando nisso do que fazendo o CSS mesmo. Mas assim, para quem está começando, algo que eu uso muito é arredondamento das bordas, porque não tem Legal. como você fazer um desenho todo quadrado, a não ser que você vá desenhar alguma coisa do Minecraft, não vai dar certo um desenho todo quadrado, então você vai ter que saber manipular as bordas. E outra coisa também é Flexbox. A gente brinca de centralizar a div, né? Fala que é difícil, mas o Flexbox deixa bem mais fácil, o grid também, apesar de que eu não uso muito o grid, eu uso mais o Flex. Então, saber Flexbox e grid já é um bom começo, saber sobre as bordas também é um bom começo. E acho que posição também é legal você saber. Tanto no eixo X e Y, quanto no eixo Z, que a gente muda ali o Z-index, né? Não é para jogar um Z-index 999, mas também, assim, você saber o que ele faz te ajuda em algumas ocasiões. Então, acho que são essas coisas que eu uso mais. Tem outras, mas, assim, com essas já dá para você começar a fazer, sei lá, desenhar o Mickey Mouse. Acho que dá com essas três coisas. E, Natália, por exemplo, saber centralizar a div já é até uma pergunta que, que a galera já mandou. Você acha que para começar a fazer desenhos eu preciso ter um CSS avançado? Eu preciso saber muito em CSS? Ou dá pra ficar chutando, por exemplo? Que assim, o CSS na minha vida, às vezes é um chute, assim. Tipo, vou jogar pra lá. Float right, joga pra lá. Foi. Aí o negócio não foi pro lado que foi, eu fico assim, meu Deus, agora ferrou tudo, assim, né? Já E era, aí acabou. chuta pro outro lado. Chuta pro outro lado. E mesmo ele estando no lado de cá, né? Assim. O que você acha? Você acha que precisa de um CSS avançado ou nem? Eu acho que não. Te falar a verdade, quando eu comecei, eu não sabia nada. Tipo, eu não sabia nem que o Flexbox existia. Eu usava lá Display Flex sem saber que era Flexbox. Eu usava Display Grid junto com Display Flex e só funcionava um, eu não sabia o que estava acontecendo. Meu CSS parecia um mapa, assim, era tipo gigante, cheio de regra. Mas no final funcionava, e era isso, tentativa e erro. E eu não vou julgar tentativa e erro. Eu faço isso até hoje, dependendo de se eu estou no automático ou não. Então, assim, faça tentativa e erro, mas depois veja por que funcionou. Troca ali um valor ou outro para você ver, tipo, o que isso aqui altera no meu resultado. E é assim que você vai aprendendo. Eu, pelo menos, fui aprendendo assim. Eu não sei se funciona para todo mundo, mas eu fazia tentativa e erro, depois eu olhava e falava, como é que eu posso alterar isso aqui se eu quiser mudar o tamanho do olho do bonequinho que eu desenhei. Aí eu ia lá e tentava mexer e via, tipo, isso aqui eu não posso mexer porque, sei lá, eu vou bagunçar todo o resto. Eu não posso tirar o Flexbox aqui porque ele vai ficar mostrando como coluna em vez de linha. Então, tem esses detalhezinhos, você ficar mexendo ali, fuçando, igual a galera do blog lá, do Tumblr, que fazia na época para ver como é que fazia o layout, é praticamente isso. Só que em 2023, né? Vai jogando, vai tentando. É. E eu acho que assim, eu acho que a prática ali também de ver as coisas funcionando no CSS. Eu, assim, hoje eu lido muito com tentativa e erro, realmente, mas eu acho que com a prática depois você vai lembrando de algumas coisas. E isso vai se tornando, né? No cotidiano você vai começando a lembrar. Quando eu queria jogar uma div ali pro lado de lá, eu usei isso aqui. Sim. E às vezes você nem lembra a sintaxe, mas você lembra, tipo, eu sei que existe uma coisa que faz isso aqui, que faz esse efeito que eu quero. Aí você procura lá, geralmente em inglês, né, para você ter mais resultado. Como fazer efeito de vidro, tal, tal, tal. Aí vai o Stack Overflow ou algum outro fórum vai te ajudar. Você não precisa necessariamente gravar as propriedades e combinações de propriedade e valor, porque é impossível, gente. Tem muita propriedade e para cada propriedade tem pelo menos uns 4 valores possíveis, então tentar gravar aquilo ali é pedir para enlouquecer. Não façam isso com a vida de vocês, porque não vai ser legal. Você pode até gravar, mas uma hora você vai esquecer quando você para de usar. Então, vai ser um tempo que você meio que desperdiçou. Assim, tentar gravar aquela folha, aquela documentação toda do CSS. Não façam isso. Eu acho que a gente, assim, pelo menos no começo, eu acho que a gente acaba tentando achar que tem que gravar ali tudo, né? Tem que saber de tudo. E esquece que, assim, a gente hoje tem, né, ali o Google para procurar caso necessário ali, né? Eu sempre vejo alguns memes em rolê de centralizar a div, mas eu acho que até
para saber centralizar a dívida, e o Google tem muita gente que cria conteúdo, né? Tem a Natália, que possivelmente você vai ver conteúdo lá de CSS dela. Então, eu acho que é bom a gente quebrar um pouco esse pensamento, né? De que a gente tem que saber tudo de cor e tudo decorado. Sim, sim. Natália, vamos lá. A gente estava falando sobre a criação de conteúdo, né? A relação de desenho. E eu te falei sobre as palestras que você vai, assim. Acho que foi ano passado, ou foi esse ano, que você foi para a conferência do CSS Brasil. Foi esse ano, não foi? Foi janeiro, eu acho, Foi desse janeiro ano. desse ano. É porque o ano tá tão, assim, corrido que a gente já não sabe se é o ano passado ou se é esse ano. Mas você foi pra conferência, né? E eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz, porque se tornar uma referência, assim, do CSS, né? Palestrando lá. E eu sei que você faz muitas outras palestras, tem participado de muitas outras palestras. Como tem sido esse processo de fazer palestra? Como que você tá lidando com isso tudo? Fazer palestra, eu tinha muito medo. Pra te falar a verdade, eu ficava tipo, pô, será que eu vou conseguir ficar falando uns 30 minutos ali direto? E geralmente palestra é ao vivo, né? Eu não costumo fazer live, meus conteúdos geralmente são gravados, então bate aquele medo de tipo, pô, eu não vou poder pegar aqui e Sim. cortar esse pedaço do erro, vou ter que contornar ele ao vivo, eu ficava super com medo. Mas assim, palestras se mostraram algo que eu gosto muito, inclusive, se quem quiser me chamar para palestrar aí, só mandar mensagem. E eu palestrei a primeira vez presencialmente lá na conferência CSS mesmo. E assim, foi A coisa de primeira vez gente foi na doida. conferência do CSS? Porque Caraca, que incrível. tava cheio de gente, tipo, tinha muita gente. E eu não sabia que fazer live coding era algo arriscado. Ninguém me falou, tipo assim, não faça live coding porque tem tudo pra dar errado, ainda mais ao vivo, ainda mais pra tanta gente, ainda mais numa conferência nível de, tipo, ali tinha a galera do Brasil todo. Aí eu descobri isso acho que uns 30 minutos antes de subir no palco. Aí eu fiquei, Muito bom. ok, né? Então ninguém vai Vamos lá fazer de live code que eu code. me preparei. Muito Aí, bom. mas assim, deu tudo certo. Eu tava super nervosa. E, assim, é um nervosismo normal. Sempre bate até quando eu vou fazer live, assim, de casa mesmo. Mas aí eu subi no palco e eu olhei, assim, pra plateia. A maioria dos meus amigos estava ali sentado, gritando, berrando, ficando sem voz. E eu olhei pro backstage ali, pra galera que fica na produção. Aí a galera da produção só fez um sinalzinho pra mim de tipo, o do rock. Eu falei, tá tudo certo, eu Tá tô tudo entre amigos de certo. todos os lados, vai dar bom. Aí foi. Aí eu comecei a falar. Não lembro de nada do que eu falei. Nunca lembro de nada do que eu falo ao vivo. Aí eu tenho que Muito ficar bom. revendo pra ver se eu falei alguma besteira pra me retratar depois. Mas assim, já tô desencanando disso, já aceitei que eu não vou lembrar mesmo. Mas a galera disse que foi legal a palestra, então eu estou acreditando no feedback da galera do Twitter e do Instagram. Mas eu não lembro o que eu falei, eu não lembro como é que o código ficou pronto. Eu tenho o código final, e, tipo Muito assim, bom. como é que eu cheguei aqui eu não sei, mas saiu o código Mas aqui do saiu, tá Live Code. feito. É, e assim, eu gostei muito. E logo depois desse dia eu ainda fui pro Code in the Dark. Tava, tipo, super feliz que a palestra deu certo. Cheguei lá no lugar do Code in the Dark, só queria beber água, me botaram na fila para se inscrever na competição. E aí tive que codar lá ao vivo de novo, né? Fazer o segundo live code do dia, sem ter preparado nada, mas deu certo também. Ganhei o Code in the Dark, não sei como. E aí, assim, depois dele eu perdi o medo de fazer palestra. Aí eu palestrei de novo no mês seguinte, o pessoal da Taspin. Palestrei depois aqui no Rio, no meetup da Rocket City sobre front-end. E palestrei na Feministalk, que foi presencial no Rio também. E eu tenho que parar de colocar live code em todas as palestras, porque aí eu tenho que carregar o meu PC, tipo, quase 5 quilos em um PC pesadão, que não é um MacBook ainda, não chegamos nesse nível. E, nossa, mas assim, eu gosto de fazer live coding, eu gosto de palestrar. Só que, Já fica aí, assim, ó. Marcas, patrocine a Natália com o mandem MacBook. MacBook. Pra ela poder, pra ela poder fazer mais e mais palestras com live encode, que a gente gosta muito. Eu acho incrível, assim. Você tem medo de em algum momento você pegar, assim, um live encode de algum desenho que você fale assim, nossa, esse desenho aqui
Não dá? Ou você gosta, assim, que o desenho seja difícil pra te desafiar? Como que acontece? Gostar de ser difícil, eu não gosto não, gosto que seja mais simples, que aí dá pra eu acabar antes e ficar respondendo dúvida. Eu acho mais seguro responder dúvida do Uhum. que ficar sofrendo com código, Concordo. dependendo de como ele tá complexo. Mas eu já peguei um que era tipo, eu treinei em casa, e em casa, assim, sem a pressão do ao vivo, ele já dava mais ou menos meia hora, só de código direto, codando direto. Aí eu falei, claramente eu não vou gravar isso aqui, eu só tenho que gravar as formas que eu tenho que fazer e vou fazer lá na hora. Aí fui fazendo, deu um pouquinho errado esse, acho que foi na palestra de fevereiro. Mas assim, como eu tava entre amigos, a galera ia sugerindo coisa, eu falei assim, ah, tá, vou usar isso daqui, mas não sei se vai dar certo, vamos ver. E era realmente um live code, então, assim, não precisava dar tudo certo, Tudo mas no certo. final deu certo. Então, a Uhum. galera geralmente é receptiva, ele tenta ajudar também, não fica pressionando nem nada, então geralmente é de boa. Pelo menos as palestras que eu fiz foram assim, não sei se vai ser assim sempre, então espero que sim, mas não dá pra ter certeza. Ah, tomara que sejam. Eu já ia até te perguntar se em algum momento deu errado, né? Tem aqui uma pessoa aqui no chat que falou o seguinte, mas codar é só erro mesmo e tem que normalizar o live encode com erro, né? Porque a gente Sim, vê, acredito que a gente vê as pessoas errando também. É interessante, né? Porque a gente acha que o programador senta lá, programa tudo bonitinho e nunca se debateu com erro, sim. né? Aconteceu algum outro erro que você acha que foi assim, fiquei desesperada? Deixa eu lembrar. Tá, acho que as minhas vagas memórias da conferência CSS, Uhum. eu tinha planejado fazer o desenho e eu tinha, como ele era um desenho pequenininho, eu tinha um passo a passo na mente. Tipo assim, Uhum. primeiro eu vou declarar as variáveis, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí beleza. Aí eu tava lá no palco, tava falando que ia desenhar e tal, abri o VS Code, testei o Zoom, perguntei se a galera tava enxergando de boa. Uma pessoa do público, que eu não sei quem foi, não lembro, não vou lembrar, falou: Ah, como é que centraliza isso aí que você fez? Aí eu taquei o dane-se porque eu tava fazendo, fui lá e centralizei. Não era pra centralizar naquela hora. Aí Nossa. beleza, funcionou. Aí eu fui fazendo as outras coisas, mas eu fui seguindo o meu passo a passo prévio, que não considerava aquela coisa estar centralizada. Aí no final ficou meio bugado. Aí eu falei, Uhum. algo de errado não está certo. Aí eu fiquei debugando pra ver, e era porque eu tinha centralizado antes. Aí era só tirar a forma que eu centralizei, botar de outro jeito, não lembro agora o que que era, e funcionou do jeito que deveria. A animaçãozinha bonitinha lá, piscando o desenho. Mas acho que deu errado, mas não deu. Então, Sim, tipo assim, sim. foi algo não planejado que Uhum. surgiu no meio da Eu acho palestra. que o live encode, né? Ele com pessoas, né? Sugerindo coisas, ele realmente não tem nem como a gente planejar, assim, né? Porque vai sempre Sim, surgir alguma coisa no meio do caminho que talvez a gente não tá esperando ali. E aí o que que a gente faz, né? Tem sim. que lidar no improviso mesmo e, e No acontece. geral, no finalzinho do live code, eu pergunto, né, pro pessoal, sobre o tempo, eu estourei o tempo. Uhum. Geralmente eles falam que não, porque eu tô ligada no modo acelerado, tipo, falando super rápido, como se fosse um vídeo do TikTok, aí geralmente sobe um pouquinho de tempo. Aí eu vou e sempre boto, você tem que parar com isso, eu boto uma animação no final, Uhum. que eu considero que é algo rapidinho de fazer. Eu boto um keyframe ali, pego uma div que eu vejo que tá mais segura, boto uma animação e testo ali com a galera na hora. Geralmente dá errado no começo, mas depois dá certo. Aí a galera fica, nossa, você fez isso de nada, não sei o quê. Mas assim, geralmente são animações meio padrão, tipo girar alguma coisa quando passa o mouse por cima, ou fazer algo sair da tela. Acho que um dos últimos que eu fiz era um foguetinho, um emoji de foguete. Eu botei o foguete pra decolar, tipo, só foi. Nossa, que incrível. Aí funcionou de primeira, não sei como, porque eu não sabia os valores que eu tinha que colocar pra ele sair completamente da tela. Mas aí funcionou, a galera achando que era coisa de outro mundo, do planeta. Mas é só CSS e animação. Legal. É, Eu tava falando, no começo da live a gente falou um pouco, acho que crashou aqui, calma aí, calma aí. Travou aqui pra mim. Travou um pouquinho aqui. A galera aqui avisou no chat, calma aí, calma aí. Ver quando a Natália reaparecer aqui. Pode ser minha internet, que não está muito boa. Agora apareceu aqui. Agora Acontece. voltou. A gente tá falando sobre erros, isso aí é É, normal.
Live coding, Live em code, live vai dar errado. Acontece. live code sem o coding, Sem o também code, acontece. mas vai acontecer. Eu falei no começo sobre você ser a Lura Stars, né? E também embaixadora do Space Squad lá na Rocket City. Eu sei que você faz também parte de algumas comunidades, como a Feministech, e deve ter umas outras aí. Me diz aí como tá sendo essa relação de comunidade, essa relação com marcas, né? Porque são cursos, na verdade, né? A Lura, tanto quanto a Rocket City. Como tem sido essa experiência aí? Bom, eu comecei como aluna Star no ano passado, 2022, e eu tava bem, assim, não no começo, mas eu não fazia tanta coisa. Eu tinha já o canal, ele era bem pequenininho, tinha acho que 200 ou 150 inscritos quando eu recebi a notícia que ia entrar pro Alura Stars, e aí foi crescendo ali no meio do caminho. 2022 foi um ano, assim, insano. Foi, tipo, sair do TikTok zerado, sem ter conta no TikTok, pra chegar em 10 mil e já chegar, tipo, monetizando no final do ano. Legal. Foi algo bem, bem louco. E a Lura me deu bastante suporte de criação de conteúdo. Por exemplo, o microfone eu ganhei por causa do programa, webcam e tal. Legal. Então, assim, eles investem na gente pra gente continuar contribuindo para a comunidade. Então, basicamente, é isso que a gente faz como a Lura Star. E Legal. aí tá tendo reformulação, não sei se vai ter turma nova. Teve uma galera que entrou agora, mas não sei se vai ficar anualmente para quem quiser se candidatar. Mas assim, se vocês tiverem chance, se vocês virem as inscrições abertas, tentem. Não precisa ser uma pessoa famosinha, não precisa ser uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores. Eu tinha só o canal e tinha, sei lá, 200 inscritos. E o LinkedIn, e era só isso que eu tinha. Uhum. E o sonho de passar, e passei. Eu fiz um desenho lá, marquei o povo da Lura, e deu certo, eu entrei. Legal. Aí eles viram lá e acharam legal. E sobre o Space Squad, eu entrei no finalzinho do ano passado. Mas aí eu tava meio assim, não sei nem o que, que eu tenho que fazer aqui. E agora que eu tô começando a fazer mais coisas, estou ajudando com o YouTube do Space Squad. Estou ajudando quando tem meetups presenciais aqui no Rio. Aí eu Legal. palestro também. Então, assim, nossa, é muito divertido, porque você recebe um apoio para você ajudar a comunidade. E como eu já fazia isso sozinha, ter esse suporte me deixa muito feliz, porque eu consigo alcançar mais pessoas. Se você olhar o servidor da Rocket City, tem, sei lá, uns 200 mil devs e Legal. pessoas ali envolvidas. Então, chega bastante gente. Da Lura também, tem bastante aluno, eles divulgam alguma coisa, chega em muitas pessoas. E de comunidades, acho que a Feministech e a Tasfin, que eu comentei lá no começo, são as que eu participo mais. São as que me acolheram super bem, assim, desde o começo. Não que as outras não me acolheram, mas nessas eu sinto, assim, que se eu pedir qualquer coisa, os amigos da comunidade vão ajudar, vão Uhum. dar um jeito, vão fazer acontecer. Então, essa galera, tipo, virou todo mundo amigo meu, amigo e amiga minha, Sim, sim. porque não tem como. E dica para vocês que estão ouvindo a live ou o episódio do podcast, aí se for pro ar em alguma outra rede, Sim, façam sim. parte de comunidade, porque a minha vida mudou completamente depois que eu comecei a participar de comunidade. Sério, participe de comunidade, mesmo que seja online, presencial, faça parte de alguma forma, porque vai mudar a carreira de vocês de um jeito absurdo. Então, networking e comunidades são, assim, o segredo do sucesso da minha carreira. Legal. Eu acho que comunidade é uma coisa que a gente vai conhecendo ali, né? E vai se encaixando. Eu acho que nesse meio termo eu já conheci também muitas comunidades, acho que faço parte de algumas, assim. Mas também a Tasfin e a Feministech também são comunidades que eu me senti muito abraçada, assim. E eu acho que vale muito a pena você experimentar, assim. Não abre mão, tipo assim, conheci uma comunidade aqui e, sei lá, não gostei, não gosto de comunidade. Tipo, tenta conhecer outras comunidades, porque às vezes você só não se identifica com aquele meio ali e vai se identificar com outras. E elas estão sempre abertas, assim. Acho que de todas as comunidades que eu Sim, vi, todo mundo estava muito aberto a receber pessoas novas, a ter mais gente aí para conversar, para trocar ideia, se ajudar. Então, acho que, assim, realmente a tua dica é excelente, assim. Participar de comunidade é muito importante, é muito legal.
Sim, demais. E contribuir, né, para a comunidade, assim. Acho que você contribuindo, acho que você contribui muito, assim, para a comunidade. Acho que é muito legal, assim, acompanhar seus conteúdos. A gente, eu sei que tem ali apoio. Uma das coisas que eu gosto de falar com a galera que acompanha, assim, é que a gente também tá aberto, né, para tirar as dúvidas. Assim, eu vejo que você responde muitas perguntas lá no Instagram, no TikTok. Como é esse contato, assim, com a sua própria comunidade? Porque acaba você criando também uma comunidade particular da Natália, né? Sim, sim. Eu chamo eles de galerinha dev. Tem até um Discord lá que eu reconheço que eu sou Legal, meio legal. ausente. Eu abandonei a galera por um tempo porque não tava dando. Depois de pegar o segundo emprego, eu fiquei mais distante mesmo. Mas assim, eu tento responder o máximo possível e o mais rápido possível, entre aspas, que eu consigo. Porque tem hora que chega de madrugada, não tem como. Eu vejo que chegou, mas assim, o sono fala mais alto, não respondo, eu deixo para outro dia. Mas a galera me manda muita dúvida de CSS ou HTML e eu tento responder de uma forma que não crie mais dúvida na pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você de ir tirar dúvida com alguém mais sênior e a pessoa te falar alguma coisa, você entender assim que ela tá te explicando, mas ela Sim. colocar tantas palavras-chave novas que você acaba ficando mais confuso do que tirando a dúvida. Então eu tento falar, tipo, explicar para a pessoa de uma forma mais simples, mais informal, para ela não ficar com dúvida nem se assustar com o mundo do front, ou de Sim. programação. Então tem dado certo, a galera vem depois me dar feedback, funcionou o que você falou, o Muito conselho bom que esse você feedback. deu certo e tal. Assim, a única coisa que eu não gosto de responder, mas eu respondo falando pra pessoa, tipo, mando um textão falando, não curto responder isso aqui, mas assim, 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 é quando eles me perguntam de uma forma bem genérica, por exemplo, curso tal, modalidade EAD, vale a pena? Aí eu fico tipo assim, não É. sei, depende, você poderia me dizer melhor do que eu falar para você, porque depende de muitas variáveis. E aí eu costumo não responder de uma forma direta a essas perguntas. Eu faço um monte de outras perguntas de volta para a pessoa, para ela pensar e aí ela chegar na conclusão, quase uma terapia, né? Mas assim, não tem como eu falar vale a pena ou não vale a pena, porque aí a pessoa assim, ela não vai chegar na conclusão sozinha, vai seguir o que eu falei, eu não sei se o que eu falei tá certo, depende muito do contexto dela. E aí acaba que geralmente eu respondo isso, se você for me perguntar coisa desse tipo. Mas se você me pergunta coisas mais gerais, assim, tipo, o que eu uso aqui para fazer um efeito de vidro no meu card? Ou, Uhum. qual editor de código você recomenda para um PC mais fraco? Essas coisas assim eu respondo de boa. Então, podem perguntar lá, podem mandar no Instagram, geralmente no Instagram que eu respondo mais. No TikTok acho que tem como mandar mensagem, só que o chat não é tão assim intuitivo, não sei se Uhum. é tão legal a experiência. LinkedIn também, mas assim, não tô muito ativa no LinkedIn, tô mais no TikTok e no Instagram. E é isso, mandem no Twitter também, que eu tô tentando usar mais, me forçando a usar mais. Mas eu, geralmente eu interajo com todo mundo. E é mais fácil via Discord, caso você esteja no meu Discord. Então, lá chega mais rápido em mim as coisas. Uhum. Caso você precise de mim, fica aí a dica, entra no Discord e a gente troca ideia por lá. Aí, ó, já chega no Discord aí na Natália. A Natália, já aqui, eu já deixei o arroba aqui na nossa telinha. Vocês já aproveitem aí e sigam a Natália aí no mundo das redes sociais. Tem Natália em tudo que é lugar. E a Natália é FDev em quase todos, né, Natália? Certinho Isso só pra sem gente. H, aí sou Natália normal, FDev, você me acha geralmente. E Acho que o único aí. que não é isso é o GitHub, é Natália-FS, que eu criei lá na época que eu não fazia vídeo, então depois eu não troquei porque ia ter que mudar em um monte de lugar. Natália, só vamos voltar aqui um pouquinho, que me perguntaram aqui no chat, perguntaram o que é o Alura Stars, né? Você é Uhum. instrutora da Alura, como que funciona aí o Alura Stars? Você falou um pouquinho, mas, né, só vamos voltar. Eu sempre brinco que eu falo que estamos há 0 dias sem me perguntarem se eu trabalho na Lura, nosso recorde é 0 dias, mas assim, não trabalho na Lura, não tenho um contrato com a Lura nem nada, mas o Alura Stars é um programa para pegar pessoas da comunidade Alura e ajudar elas a criar coisas para a comunidade.
Geralmente eles pegam pessoas que já estão contribuindo. Se você é muito ativo no Discord da Alura, que é para alunos e alunas, se você costuma fazer conteúdo e marcar eles, algo nesse tipo, se você é aluno lá e só interage bastante, pode chegar um convite para você para ser Alura Star. E como Alura Star, a gente tem benefícios e algumas, não sei se dá para dizer que é tarefas, mas coisas que a gente tem que fazer. A gente não pode vazar informações que a gente recebe, a gente geralmente recebe conteúdo antecipado, por exemplo, essa é uma formação nova, se vocês quiserem já fazer antes para dar feedback, vocês têm acesso. A gente Legal. tem acesso aos cursos sem precisar pagar. Que mais? A gente pode ter um contato mais direto com o pessoal de dentro da Alura, então se a gente quiser sugerir um curso, provavelmente vai ter mais peso do que o aluno ou aluna que ainda não é Aluristar sugerir, mas assim, é mais para a gente manter um grupo ali, uma comunidade um pouquinho menor, mas focada em criação de conteúdo e compartilhamento de conteúdo. Então, acaba que é Legal. mais ou menos isso. Aí a gente vai trocando bastante ideia, tem encontros mensais e convidados para a gente com questão de conteúdo, como é que funciona para as pessoas, é bem divertido, bem legal. Eu não sei se tá meio novo, já que eu travei, não sei. Peraí. Travou um pouquinho. Pera aí. Acho que De travou pra realidade, vocês, galera do chat. Só aqui pra falar travou aqui. na visualização da câmera. Deixa eu ver aqui se voltou. Estamos sem Natália FDev aqui. De nome, calma aí. Peraí, galera. Tá meio travado, calma aí. Ah, voltei, eu tirei. Voltei. Deu uma travadinha. Minha internet tá me trollando. Tá, aproveitando essa travadinha aqui, só pra responder a galera do chat aqui que tá falando um pouco. A gente aqui, eu quero agradecer a galera que tá fazendo um raid aí, a galera que tá participando do chat. Pode lançar as perguntas que a gente vai lendo e no final da live a gente vai responder vocês. Eu só não tô pegando todas as perguntas aqui automaticamente, porque senão a gente vai acabar interrompendo aqui a nossa conversa. Mas a gente vai ter essa live salva em outras plataformas também. E eu vou responder e agradecer a todo mundo que tá seguindo, que tá mandando abraços aí pra Natália. E vai deixando, vai salvando aí sua pergunta, vai formulando ela, vai jogando ela aqui no chat que a gente vai te responder. Vamos voltar aí ao nosso assunto. Bora. Voltando, a gente tava falando sobre as comunidades e sobre essas questões de marca, né, e tudo mais. E, assim, hoje você acha que você... Da criação de conteúdo, você acha que tem uma plataforma que você gosta mais? Ou você gosta de todas elas um pouquinho? Como que tem sido isso? O que eu gosto mais é difícil, né? O que eu gosto menos é o Twitter, porque é É o muito Twitter. difícil de mexer. Nossa, eu fico com medo de comentar alguma coisa e ser cancelada do nada, só, sei lá, por causa de um caractere errado, mas, assim, tô tentando me acostumar com o Twitter. E, assim, acho que eu uso mais são Instagram e TikTok. Eu tô achando que eles são bem parecidos também, então fica complicado dizer qual que é o melhor, entre O muitas aspas. perfeito, né? Então, aí acaba que eu uso mais o TikTok para publicar e mais o Instagram para interagir. O TikTok eu acho que ele não é muito focado em criar uma comunidade, ele é mais focado em você compartilhar conhecimento. Porque apesar de não parecer, o TikTok é uma rede quase que educativa, segundo os criadores do TikTok, para você passar conhecimento rápido para pessoas. E o Instagram acho que dá para ter uma interação maior, ele tem mais ferramentas para você interagir com a galera que segue você. Então acaba que eu fico mais online no Instagram respondendo coisas e interagindo com o pessoal, e no TikTok eu posto mais vídeos do que no Instagram, porque eu tenho mais seguidores no TikTok do que no Instagram. Então, acaba que fica assim. O YouTube também é legal, mas o meu tá meio parado ultimamente, porque ele requer um esforço maior do que as outras redes, porque os vídeos longos não ficam prontos tão rápido assim quanto um TikTok, que é só você levantar o celular e gravar. Então, assim, não tem nada contra o YouTube, só não tenho ânimo para produzir para ele tão rápido quanto eu produzo para as outras. Legal. Você falou aí só levantar e gravar, assim, mas eu acho que a Natália, assim, exagerou um pouco na facilidade, porque eu acho que criação de conteúdo em relação, né, a criar, porque eu acho que você tá com um hábito, assim, muito, muito forte, né, de criar muitos vídeos, mas eu acho que dá um trabalhinho, não dá, Natália? Como que é essa criação de vídeo? Dá um trabalhinho? Os vídeos que você comentou lá no começo que você gosta mais são os
resumo de um evento são os que dão mais trabalho. É o que precisa de mais edição, mais corte, mais esforço no geral. Eu tenho que gravar, tipo, durante o evento todo, eu tenho que lembrar eu tenho que fazer conteúdo. Aí eu pego o celular e fico gravando ou tirando foto. E depois eu tenho que gravar um vídeo a mais, um take a mais, que é narrando aquele conteúdo. Porque eu não faço a narração dentro do evento. Eu faço depois, quando já descansei, já dormi, depois do evento já assimilei tudo que aconteceu. Já passou. Aí eu olho todos os recursos que eu tenho ali de mídia, aí falo, vou fazer um vídeo com essa história aqui, vai seguir esse formato aqui, e aí funciona. Aí eu tenho que gravar narrando, né? Aí eu coloco lá, não sei, às vezes tem meu rosto, às vezes é só a voz, aí vou fazendo cortes rápidos e botando tudo ali, boto uma música de fundo com cuidado com direitos autorais. E aí funciona. Sai aqueles vídeos lá que vocês curtem. E, assim, é o mais trabalhoso, mas é o mais divertido de fazer. E o mais divertido de gravar os recursos, né? Que é muito divertido você ir pro evento presencial. Assim, por mais que tenha a parte chata de você ficar tirando foto e fazendo vídeo do nada, é legal ter a experiência do evento. Então, assim, sei lá, uma legal. campus party da vida. Nossa, é maravilhoso estar lá acampado com a galera, com seus amigos e vendo palestra, vendo um monte de coisa, workshop, do nada uma balada do GitHub, umas coisas assim que você não viveria dentro de casa. Então, são os conteúdos mais legais de gravar. É legal. Você falou um pouco aí do Code in the Dark, que você foi ganhadora. E aí, você acabou de falar de balada e eu, assim, vamos aí para essa curiosidade. O que aconteceu nesse Code in the Dark? O que é isso? O que é uma balada? Conta aí pra gente qual foi essa experiência aí. O Code in the Dark foi a experiência mais maluca do meu ano, e o ano não chegou nem na metade. Então, pra você ter uma noção de como foi coisa de doido. Ó, tentando resumir o que é o Code in the Dark. A gente tem devs de todas as senioridades, creio eu, que estão numa balada com 4 PCs, competindo para ver quem faz HTML e CSS sem ter preview do que você está codando. Nossa, não vê nada. Você não vê nem o teclado praticamente, porque não pode usar lanterna lá por causa do nome, né? Code in the Dark. Aí você não vê a tecla, você vai digitando no escuro sem autocomplete. Nossa. Não é um VS Code que a gente costuma usar, né? Que você bota lá um Emmet Abbreviation, ele já gera um HTML insano para você tem que fazer tudo na mão. Nossa, desde o comecinho ali. Sim, e CSS é HTML puro, você não pode usar framework. Então é assim, é raiz mesmo. E é em 15 minutos você tem que replicar uma imagem de referência. E é muito barulho, muita música, o povo dançando em volta de você, é gente bebendo do nada, vem uma pessoa colocando bebida na sua boca. E é um ambiente muito caótico e é divertido porque é entre devs. Então, assim, é legal, mas eu me senti muito pressionada ali fazendo código. Tipo, acho que é pior do que fazer um deploy numa sexta-feira de noite, porque é muita pressão e a galera fica vendo, né, o que você tá codando. Então eles vão lá e falam assim, faz de tal jeito. Aí vem outro que não tava conversando com aquela pessoa, não, bota isso aqui que vai ficar legal. E, tipo, é muito caótico. Tem o narrador, ele vem, ele olha seu código também, fica te julgando. Você vai centralizar com isso daí? Aí, tipo, você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É isso. E aí, 15 minutos dessa pressão. Aí, no final, você aperta lá para submeter o código. Aí, a galera fica girando em volta dos PCs que estão lá no meio da balada, com as luzes piscando, vendo quem tá mais parecido. Quem tiver com um código mais parecido com a proposta, passa para a próxima rodada. E aí, se você chegar na final e vencer a rodada final, aí você é vencedor da edição do Code in the Dark. Eu ganhei, mas assim, eu dei muita sorte de cair coisas que eram praticamente desenhos. Se caísse alguma outra coisa, eu não ia conseguir fazer, sei lá, um formulário insano. Sem enxergar, eu não ia conseguir fazer. Então, como foi desenho, pra mim foi mais fácil. A galera falou assim, não, isso aí é coisa de doido. Eu queria pra mim caísse em coisa mais normal. Mas como eu gosto de desenhar com CSS, pra mim foi tranquilo.
Você já tava em casa ali no desenho. Ó, pra mim, Sim, eu acho que essa experiência não dava certo. Que eu ia ficar nervosa. Não tô vendo nada. Eu já esqueci como começa o HTML. Nem sei. dá Nem muito sei programar nervoso. mais. Eu já E falei é programar em pior porque, HTML. Vou ser assim, cancelado. a galera toda vendo o que você tá fazendo ao vivo, né? Tipo, é o pior dos mundos do live code. Não é um live code com ambiente controlado. Você tá fora do seu PC, do seu teclado, que você tá acostumado ali. Você tem que ficar lembrando onde tá a tecla. Nossa, é todas as Loucura, coisas de loucura. todos os nerfs possíveis você recebe ali no Code in the Dark. Não tem como. Legal, mas muito legal. Eu acho que deve ser uma experiência muito assim interessante. Espero ter uma próxima edição aí para eu estar ali participando, não participando, né? Estar ali acompanhando Participa. a sua participação. Ah, Porque não eu sei se eu me acho inscrevo de que novo, não, gente. ah, Tem vai sim. uma pressão dessa de A novo. rainha do Code in the Dark, gente. Que isso. Ganhadora tem que participar de novo. Mas eu acho que espero ter uma outra edição aí para estar lá, para ver o que é essa loucura toda, assim. Parece ser É muito maneiro, é maneira a maneiro. experiência. A A galera galera que. ficou sem voz, né? A galera ficou lá gritando, torcendo. Eu vi gente que, Uhum. tipo, falou, Nath, gritei tanto pra você que minha voz sumiu no outro dia. Fiquei Eu tava rouca. sem voz, sem saber que eu tava sem voz. Que como tava lá dentro da balada, música alta, não dava pra ouvir ninguém. Então, tipo, Mas tava todo mundo segredo. sem voz por padrão. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui falar com a minha família, que eu vi que minha voz tava meio falhando, assim. Aí eu estou sem voz também. Que interessante. E já jogando aqui, ó, a galera que quiser ter um pouquinho dessa experiência aí, ó, vai nos vídeos na Natália lá, que tem um vídeo do Code in the Tem. Dark, bem narrado, bem legal. Então, se vocês quiserem ir, ó, ver um pouquinho dessa loucura, pode ir lá nos conteúdos da Natália. Natália, agora vamos para a pergunta do seguinte. Beleza. Você, dessa sua carreira toda, assim, né, desenvolvedora front-end, artista de CSS e tudo mais, qual você acha que foi o momento mais importante, assim, dessa carreira toda? O que você acha que falou assim, esse aqui foi o momento mais importante da minha carreira? Eu acho que foi quando eu comecei a criar conteúdo pro TikTok. Yeah. Assim, não porque o TikTok é maravilhoso, mas quando eu comecei ali, eu tava num ritmo tão frenético que, assim, eu comecei a criar muito, aí fui colocava, replicava do TikTok para outras redes, e aí começou a dar um giro em 180 graus na minha vida, porque ali foi que deslanchou tudo. Aí eu fui convidada para ir para evento, conheci a galera que eu só conhecia online. E Legal. aí, assim, foi mágico essa época. Foi ali que eu vi que eu gostava mesmo dessa parte. Foi ali que eu comecei a considerar mais fortemente ir para DevRel, ser Community Manager, essas coisas. E assim, não tem como, ali foi o ponto de virada mesmo. Legal. E você acha que teve um momento mais difícil, assim? Porque eu gosto também da gente divulgar um pouco Sim. quais são os bugs da vida real, né? Porque a gente tem, assim, eu acho que no momento tecnologia, né, a gente fala muito de coisas boas e maravilhosas, mas sempre tem uma coisinha ali que não foi um momento muito bom, mas que você passou aí Tá, e deixa eu superou. ver um momento ruim. Não estava ainda na carreira de dev, mas foi um pouquinho Uhum. antes. Foi na faculdade procurar estágio. Nossa, na época que as coisas ainda eram presenciais. Era horrível você ter que ir lá no centro do Rio, né? Eu não sei se eu comentei no começo, mas eu sou do Rio. E eu não estudo no centro do Rio. Eu estudava eu estudo na Baixada, lá em Nova Iguaçu. Uhum. Aí tinha que sair da faculdade e fazer entrevista lá na Barra. Mó jornada insana Nossa. para chegar lá e ter um feedback. Ah, volta aqui para fazer entrevista depois de ter entregado seu currículo. Aí ia lá de novo. Aí faz entrevista, não receber feedback. Nossa, essa parte foi horrível até eu conseguir o estágio e dar certo o primeiro estágio. Então, acho que esse foi o perrengue que quase me fez Uhum. desistir. Eu tava desesperada, se eu não conseguisse o estágio, eu ia ter que trancar a faculdade, porque não tava dando para me manter na faculdade. Eu sei que parece doideira a gente falar que faculdade é caro, mesmo sendo pública, Uhum. mas é difícil se manter na faculdade. Você tem que ter Sim. dinheiro para almoçar, você tem que ter dinheiro para chegar na faculdade, você tem que ter dinheiro para, sei lá, comprar suas coisas e não é tão simples quanto parece, só se matricular e estudar. Então tinha que arrumar o estágio ali o mais rápido possível e
assim, deu certo, mas não foi tão rápido quanto eu gostaria que fosse. Esperava, assim. Então, quase desisti de tudo, quase fui, sei lá, para outra carreira, eu desisti de trabalhar num emprego que não tinha nada a ver com tecnologia, que não estava achando estágio, tava complicado. E eu imagino que agora tá mais complicado do que antes, porque tem muito mais gente estudando tecnologia do que em Sim. 2019, então a concorrência eu imagino que esteja maior. Mas, assim, não desistam, gente. Vai aparecer alguma coisa, nem que seja um estágio, um trainee, uma vaga de juninho direto, mas um freela que te salve, vai aparecer alguma coisa. Tenham fé aí. Sim. Eu gosto dessa questão, né? Alguém já falou comigo uma vez, eu não lembro quem, eu não lembro se foi a Morgana, mas que a faculdade pública, ela é paga também, né? Porque a gente tem que se manter, né? A gente tem que, às vezes, a gente mora longe, né? Mora em outra cidade, então a gente tem que manter o custo de fazer a faculdade, às vezes é o transporte de fazer a faculdade. Então, Sim, a gente também, às vezes, acaba pagando ali na faculdade mesmo sendo pública, né? Eu acho que esse perrengue aí foi um perrengue que eu também passei, assim, compartilhando aqui também. Eu acho que aquele primeiro estágio, ele é um pouco desesperador. Eu fiz muitas entrevistas que não deram em nada, assim. E eu acho que feedbacks que não voltaram, né? Tipo, nunca existiram. E realmente a gente fica um pouco desanimado. Mas eu acho que chega um momento que a gente encontra alguma coisa que encaixa ali com a gente. Então eu acho que realmente essa dica que você deu de não desistir, esperar que vai acontecer, é real. E eu vou dar aqui uma dica também complementando a isso, né? Eu acho que o trabalho voluntário, assim, é obviamente que às vezes a gente precisa de dinheiro. E a gente tá assim, gente, que situação, que eu preciso de dinheiro, preciso de um trabalho que tenha retorne dinheiro. Mas no meio desse caminho, eu decidi fazer um trabalho voluntário, que foi o que acabou me gerando um emprego de verdade, assim, sabe? Que me retornava dinheiro. Então, eu acho que talvez um trabalho voluntário também, assim, para quem tiver condição de fazer, é muito bom, assim, dentro da área. Acho que é uma dica aí também que. é uma dica boa. E juntando com a dica que eu já tinha dado lá no começo, a de participar de comunidade, participem, gente, das comunidades, porque eu acho que o meu primeiro estágio ele só aconteceu de verdade porque eu conhecia muita gente que estava na empresa onde eu fiz a entrevista. Então, querendo ou não, eu já tinha como ter uma referência. Eu estudava com a galera que trabalhava lá. Então era muito fácil, por exemplo, eu não sei se foi assim que aconteceu, mas a pessoa que estava me entrevistando poderia simplesmente chegar na cadeira do lado e falar: Ah, você estuda com a fulana, né, que está tentando entrar aqui. Então você conhece Uhum. ela, é uma pessoa de boa, de trabalhar e tal. Então, assim, conheçam pessoas. Quanto mais pessoas vocês conhecerem, mais chance você vai ter de ingressar no mercado de trabalho. Porque se você for uma pessoa ok de se lidar, geralmente vão te indicar se aparecer uma vaga de estágio. Então, Sim, assim, legal. façam networking, é importante. Então, não deixem isso como se não ignorem esse lado Uhum, sim. da faculdade, né? A faculdade é um dos melhores lugares para você fazer networking. Eu não sei como funciona a distância, mas se você estiver num curso presencial, seja colega dos seus colegas, não precisa sair com eles todo dia, mas assim, Sim. troque uma ideia, assim, tente fazer essa rede de contatos que vai te ajudar bastante no mercado. Eu não gostava muito da questão do network em si, que eu achava que, assim, quando eu falavam de network, eu falava assim, nossa, eu tenho que, sei lá, conversar com a Natália por interesse, sabe? Ah, a Natália tem contato com a Lura, eu vou ficar conversando com a Natália só porque eu tenho interesse lá em ser a Lura Stars, aí eu tenho que ficar conversando com a Natália, sabe? Então eu achava que tinha essa questão de interesse, sabe? Você tem que sempre estar fazendo network pelo interesse. Mas eu acho que não, eu acho que o network, como a Natália falou, seja colega, assim, das pessoas, né? Se aproxime das pessoas, não se afastem delas. Porque eu acho que vai realmente acontecer isso no dia a dia, de você, alguém perguntar e ter uma boa referência ali de quem você é. Sim. Eu acho que isso é muito bom. Natália, vamos lá. Se você tivesse iniciado hoje, agora, Hum, Natália está aqui zerada, está iniciando hoje. Qual é a dica que você daria mais importante para você? O que você falaria para você, assim, de dica? Faz isso que vai dar bom. tá. Complicado, hein? Porque eu errei muito no caminho. Qualquer dica que eu desse já estaria ajudando demais. Mas acho que era, se eu pudesse falar comigo mesmo, eu falaria para não ter medo de errar. Eu passei muito tempo da faculdade, tipo, evitando fazer meus projetos pessoais, evitando fazer, sei lá, até exercício,
Tinha vezes que eu evitava até fazer a prova, porque eu já falei assim, eu vou tirar zero mesmo, por que que eu vou pra faculdade tirar zero se posso tirar zero em casa? Então, assim, não tenha medo de errar. Às vezes você acha que vai errar, mas você não vai. Então vá lá e tenta. O primeiro passo é você tentar. Se você vai conseguir ou não, não importa no primeiro momento. Você tem que continuar tentando para você ver onde é que você está errando de fato, e aí você buscar melhorar aquele ponto. Não desiste antes de tentar. Tenta. É ruim quebrar a cara? É ruim, mas assim, a gente precisa passar por isso para evoluir. O meu eu do passado provavelmente estava lá escondido, tentando não fazer nada de código para não ter que ver as linhas vermelhas de erro. Mas assim, se eu tivesse visto enquanto eu estava na faculdade, eu não teria tomado tanto erro no estágio, que eu já teria visto, já saberia como resolver. Então fica aí a dica, não fiquem com medo de errar. Perguntem, não tem pergunta boba. Perguntem para alguém que você já conhece ali, por mais que a pessoa não saiba te responder, ela provavelmente vai te falar algum termo que você vai procurar no Google que vai te ajudar. Então, assim, não fiquem com medo. Errar faz parte do caminho. Então, tá tudo bem errar. Você não vai ficar errando para sempre. Uma hora você vai acertar. Vai ter mais erros do que acerto. Então, é isso que eu daria de dica pro meu eu do passado. Muito bom. Eu acho que até eu recebi essa dica agora aqui. Foi muito boa. Tem alguma sugestão tecnológica, alguma dica aí tech, assim, sabe? Se eu quero começar a ser desenvolvedora front-end ou começar a ser artista do CSS, qual sugestão técnica, assim, você daria? Pra onde eu começo em tecnologia? O que eu faço? Tá. Primeiro, eu vou dividir mais ou menos em algumas partes da dica, Tá. que eu acho que tem gente de várias áreas assistindo a gente. Uhum. Se você está começando agora em programação, você não tem ideia do que você quer, você ainda está descobrindo as áreas que existem. Estuda a lógica de programação, que não tem erro. Você vai usar a lógica de programação em qualquer coisa que você vá programar. Então, assim, se você ainda não sabe qual caminho você vai seguir, se você vai para back-end, se você vai para front, se você vai para dados, estuda a lógica de programação, que não vai ser um tempo perdido. Você vai usar em alguma hora. Se você já sabe a área que você quer, procure sobre essa área para ver quais são as tecnologias mais usadas. Por exemplo, se você quer ir para o front-end, aprenda a base do front-end, que é o HTML, CSS e o JavaScript. Você não precisa saber tudo de HTML, CSS e JavaScript, mas você precisa saber alguma coisa para começar. Não vá pular direto para o framework, que não vai dar certo. Você vai ficar frustrado ou frustrada e vai querer desistir. Está no back-end também, ver qual é a linguagem que você quer focar, ver qual é a vaga que você está tentando. Geralmente, se você quiser, se você está planejando ir para uma empresa em específica, procura o que essa empresa usa de tecnologia e foca em estudar aquilo. Não precisa estudar todas as linguagens ao mesmo tempo. Estuda uma só, foca em uma ou duas, dependendo, e vai, e tenta. Não precisa ficar estudando tudo que você vê pela frente. A cada TikTok que você passa, você vai estudar o que a pessoa está falando, você não vai saber nada de nada. Você vai saber o mínimo do mínimo de alguma coisa e não vai dar certo na hora que você for tentar aplicar para alguma vaga. Então, acho que é isso. Lógica de programação para todas as áreas. E dependendo da sua área, procure aí bastante o que precisa estudar para você não começar desperdiçando seu tempo. Acho que é isso, mais ou menos. Muito bom. Natália, a gente já tá indo para os nossos finalzinhos aqui do nosso podcast. Eu vou já te agradecendo demais por ter aceitado esse convite. Tô abrindo aqui espaço pra galera que quiser mandar perguntas. Fiquem à vontade Boa. aí, ó. Mandem perguntas aqui no chat que a gente vai respondendo. E, Natália, eu quero uma pergunta, mais um questionamento aqui final pra gente já encerrando, que são sugestões pro dia a dia, sabe? Pra vida. O que você acha que é sugestão de filme, de livro, de coisas que você gosta de fazer? Pode dar sugestões pra vida aí. Que não tem nada a ver com tecnologia, né? Pode sair de tecnologia. Tá. Eu gosto muito de assistir coisas da Marvel, mas eu confesso que eu era mais fã da fase 3 do que da fase 4. Então, assim, ver filmes dos Vingadores ainda é um hobby que eu levo pra vida. E, deixa eu ver. Recentemente eu não tô assistindo série. E anime, o único que eu tô vendo é Naruto. Mas eu confesso que eu vejo no 1.25, porque eu tô começando lá do clássico, pra ver todos os episódios. Então, fica aí de dica. Pulem os fillers. Não façam igual a mim, que tô assistindo 300 mil episódios desnecessários pra história. Mas acho que de dica é isso.
Naruto é muito bom, assim. Eu acho que eu tenho que voltar aí. Depois eu vou conversar com você pra saber onde você tá, pra gente voltar juntos. A Vamos ver gente Naruto. acompanhar, ver Naruto junto. Fazer um grupo aí pra assistir Naruto. Achar os naruteiros aí. E tem uma pergunta aqui em relação a desenvolvimento, assim. Eu acho que você já até acabou respondendo um pouco, mas a gente vai lê-la aqui. O Jeremias, ele falou o seguinte: eu sempre quis trabalhar no mundo de TI, na área de desenvolvimento de jogos. Você tem alguma dica de como começar? Você tem alguma dica em relação... Conhece a área de desenvolvimento de jogos, né? E você tem alguma dica de como começar aí? Além das que você já deu. Tá. Eu ainda mantenho a dica de lógica de programação. E eu tô meio por fora da área de jogos. A única vez que eu mexi com jogos, eu era meio criança ainda. Eu tinha uns 13 anos, 12 anos, não sei. Uhum. Eu ficava tentando fazer jogo em casa, assim, nem tem internet. Então imagina o caos, né? Não tinha Google, tinha eu, o programa de fazer jogo e minha criatividade. Então, os jogos eram bem duvidosos, mas, assim, eu acho que tem linguagens específicas e engines que você pode dar uma olhada se você está começando. Acho que Unity, Unreal, não sei qual delas é melhor, que eu confesso que não me aprofundei nisso, mas acho que dá uma olhada nessas duas engines e lógica de programação. E eu não sei se é C Sharp ou C++ que usam para fazer jogo, agora eu tô na dúvida, mas é alguma linguagem com C, que geralmente é usada. Uhum. Então, Eu acho que é o C Sharp, se eu não me engano. então fica a dica aí, ó, pega a base de C Sharp, procura alguma playlist no YouTube do iniciando do zero no C Sharp e foca nisso. Que acho que é o caminho mais seguro de se seguir até onde eu sei. Não sei como é que tá a área de jogos depois que eu parei de tentar fazer, uns 10 anos atrás. Lá, tem, a galera falou aqui que é os dois, tanto C Os Sharp dois. quanto rola também com Java. Então aquela E, questão, né? Vai pra lógica de programação que você vai se sair bem. Natália, e mas siga influencers também, né? De game dev. Que eles sim, devem dar mais dicas do que a gente sabe aqui agora. sim, verdade. Aí, ó, tá aí a galera aí pra dar uma sugestão, pra trazer mais galera aí, dar uma sugestão da galera de desenvolvimento de jogos, né? Que, que aí a gente já traz pra cá pra gente matar essa dúvida aí. Boa. Já perguntaram aqui também uma última pergunta. Já conheceram alguém na área que entrou depois dos 35? E já, acho que Você acha que tem idade, assim, pra não entrar tem na área idade. Eu de... conheço mais de uma pessoa, é que eu não fico perguntando a idade das pessoas, assim, de nada. Sim, Conheço a pessoa, e qual é o seu nome? Qual a sua com a idade sua do nada, idade, assim. sim. Mas conheço sim, gente, não tem idade, não. Talvez você caia em entrevistas em empresas que sejam mais babaquinhas, né, com isso, que considerem a idade em vez do conhecimento, mas não era para ser um impeditivo, né, assim, a nossa área é para todo mundo, para todas as idades, tanto conheço gente que começou 40 a mais, como conheço gente que começou sem nem ter 18, então, Sim, literalmente todas as idades estão possíveis aí de se trabalhar na área de TI. verdade. Eu também concordo com isso. A gente já trouxe pessoas aqui que começaram um pouco mais tarde e já falaram as idades, né? Porque realmente a gente nunca pergunta, assim, a idade da pessoa. Sim, Mas já teve pessoas aqui que falaram que começaram mais tarde, então isso aí não é um impeditivo para começar a programar. Assim, começa a aprender, começa a buscar pessoas aí para te ajudar. Eu acho que não tem essa questão. Acho que eu dei aula assim para crianças muito novas, assim, crianças de 6 anos de idade, que tá ali começando ali a alfabetização, né? Então, assim, eu acho que se uma criancinha ali consegue aprender e você começa a ver que ela começa a entender lógica, eu acho que todo mundo pode aprender. Então, aí, sim, galerinha que sim. tá querendo começar aí, vambora. Acho que eu não respondi sobre a parte de migração de área na pergunta ali da, da Sim, pessoa, sim. mas sim, as pessoas que eu conheci, elas estavam migrando de área. Acho que engenharia civil, direito, acho que uma pessoa que era modelo, eu acho também, e mudou de área. Então, assim, e variado. E você não joga o conhecimento fora da área que você estava antes. Você vai reaproveitar. Sim. Assim, talvez não te ajude diretamente com programação, mas todas as soft skills que você já tem, trabalhar em equipe, se comunicar, ter inteligência emocional para não surtar com alguma coisa, estar lidando com o cliente. Então, tudo dá para aproveitar. Então,
Assim, não tem essa. Se você quer migrar de área, só começa, vê aí os influencers de migração de carreira, o que eles dizem. Não acredite em qualquer um de primeira, vai vendo o que a média fala. E é isso, dá pra fazer sim. Natália, olha, eu quero te agradecer muito aí por esse nosso papo, por responder as perguntas aí. Eu acho que a gente matou várias perguntas aqui, várias dúvidas. Acredito que esse papo, assim, vai acrescentar muito. Na minha carreira, eu já tenho certeza que vai acrescentar muito, mas eu tomara que acrescente muito na carreira da galera do chat. Você é incrível, tem sido uma referência aí pra gente no CSS. Tem incentivado muito, assim, a aprender, a conhecer mais de outras, né, de outras áreas ali do CSS. Porque eu tô no mundo do front, mas, assim, ainda tem que entrar naquele mundo do CSS mesmo. Então, muito obrigada. Eu também quero agradecer aqui um pouco aqui a galera do chat, a galera que veio fazer raid. Deixa eu só ler aqui os nomes, Natália. Tem a galera do Linux Chip que chegou aí com a gente. E teve a galera do Flávio. Então, veio uma galera em bonde aqui assistir a nossa live. Eu quero agradecer também a galera que tá seguindo. Vou pedir pra vocês seguirem a Natália em todas as redes sociais aí, ó. Você escolhe a rede social que você mais gosta, assim, ó. Fala assim, gosto muito de assistir TikTok. Vou lá, busca a Natália. Gosto muito de assistir Instagram. Busca a Natália. E também tem no YouTube. É tudo Natália FDev. Você encontra a Natália. Eu vou também pedir pra vocês seguirem as redes sociais. Aí, ó. Ó, o mod aí, já jogou no chat. Eu vou pedir pra vocês seguirem as redes sociais do Além dos Bytes. O Além dos Bytes tem sido um programa aqui na nossa live, que a gente tá criando um canal no YouTube, também no Instagram e no Twitter, que lá a gente vai avisando os convidados novos. A Natália foi a nossa primeira convidada, mas a gente vai convidar outras pessoas e vai colocando lá. O nosso episódio de hoje vai ficar salvo aqui na Twitch e também vai lá pro YouTube. E a gente vai ter corte também em todas essas redes sociais. Então não deixem de acompanhar, cheguem lá, que vocês vão ter muito conteúdo aí. Galera que chegou pro finalzinho aí, não perde essa. Chega lá e já vai curtindo tudo, porque vocês vão acompanhar muitas coisas. Galera, vamos fazer uma raid aqui, ó. Eu vi aqui que tem uma pessoa chamada Débora, que é uma programadora de jogos. E aí, como a gente tá falando sobre jogos aqui no final, eu já vou lançar pra ela. E aí, a galera que já tava fazendo a pergunta aqui, já lança pra ela, tá? Ó, galera, beijão. Muito obrigada, gente. Um abraço. Adorei. Vocês são incríveis. Estamos indo pra raid. Tchau, tchau.